Fluminense tradicionalmente sempre fez isso. O Fluminense e o Santos são os dois exemplos mais significativos. Pode confiar nos meninos de Xerém. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo clique, pela presença aqui com a gente. Se você não deixou o like, é só deixar, pode deixar no final do vídeo, só promete que não vai esquecer, antenado. E nem mesmo a inscrição, que é muito importante para o nosso trabalho, apesar de para você ser de graça, para a gente aqui vale muito. Apoie a mídia independente, e a mídia independente mais imparcial do Brasil. Vamos falar aqui sobre a base do Fluminense, a mítica Xerém. Eu perguntei para o Mano Menezes sobre isso. E a base de Xerém, né? A base do Fluminense, Xerém, é foda. A gente tem que falar, cara, não tem jeito. Mais uma vez, o Fluminense está se salvando por causa de Xerém. Podia ter Unimed e quem salvava era Xerém. A própria Libertadores ano passado, o gol da Libertadores foi do John Kennedy. E hoje, cara, inacreditável. É a quarta vitória seguida do Fluminense por 1-0, sem tomar gol. Fez um gol, não tomou. Os quatro jogos foram gols do Cauã Elias? Não. Mas 3 foram, ou seja, 9 pontos. E ainda teve o ponto lá de trás, antes da estreia do Thiago Silva, num empate importante contra o Criciúma, fora de casa. Então 10 pontos, digamos assim, dados pelo Cauã Elias. E contando a partida vitória contra o Cuiabá, estreia do Thiago Silva, né? E aí o Fluminense não tomou gol, o Fluminense tomava gol pra caramba, tomava gol e tinha muita chance cedida com o Fernando Diniz. O Thiago Silva estreou e ainda voltou o André. Ou seja, a importância desses caras para solidez defensiva do Fluminense é gritante, é uma coisa inacreditável. O André que pode ir embora, até agora não tem nada confirmado, mas deve ir nessa janela ainda do meio de ano. Mas tem o Alexander ainda, que pode vir a fazer um papel parecido com o do André. O Alexander que entrou hoje. Mas claro que para mim, cara, o André hoje é insubstituível. O André talvez seja titular da seleção brasileira, cara. Devido ao potencial, o talento que esse cara tem. Talvez seja o melhor jogador, melhor volante do Brasil. Não que jogue só aqui, mas de todo o Brasil mesmo, do futebol brasileiro inteiro, contando com os que jogam lá fora. É impressionante. E aí esses caras voltaram, o Thiago Silva da base do Fluminense, mas já mais velho, e o Cauã Elias está começando, né? O passado e o futuro se encontrando no presente. Legal demais. E o Fluminense nessa arrancada meteórica, graças à base. E o Mano Menezes, que está fazendo um bom trabalho, hein? Eu não esperava que o Mano Menezes arrumasse a casa, mas o time do Fluminense é bom, né? Com todas as peças à disposição. Você vê que o Fernando Diniz, ele não foi esse cara... Claro que ele teve seus méritos, não vou tirar mérito aqui de ninguém. Não vou dizer que o Fernando Diniz foi só cagão, não é nada disso. Mas o Fernando Diniz não foi esse revolucionário, não ganhou graças a ele. O time já era bom antes do Fernando Diniz, mas o Abel era mais ou menos, né? Não estava no melhor momento dele, muito pelo contrário. Entrou o Fernando Diniz, deu aquele ânimo para a galera, e isso em 2022, e hoje estamos aqui com o Mano Menezes dando essa guinada, o time muito sólido, como eu falei, sem levar gol, e com o Thiago Silva e com o André, etc. O Fluminense jogou no time titular com 4 jogadores formados na base, né? Cauã Elias que fez o gol, os volantes, né? Martinelli que fez um bom primeiro tempo, um ótimo primeiro tempo, tem até uma jogada que ele foi levando, assim, livrou, clareou o time inteiro ali do Bahia, e o André, como eu falei, e o Thiago Silva. Então, depois ainda entraram o John Kennedy no final e o Alexander, um pouquinho antes. A base do Fluminense é realmente diferenciada, o Mano falou sobre isso. Mano Menezes vem fazendo um grande trabalho, você confere aqui agora. Mano Menezes falou inclusive até de, presta atenção nisso aí, não tem Xerém, é um Fluminense só. Dá uma olhada, antenado. Tamo junto, muito obrigado por assistir até aqui e continuar assistindo com a gente. Torcemos sem parar. Valeu, fui. Oi, mano, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada. Então, mano, hoje no time titular tivemos Thiago Silva, falo de uma forma geral, né? Thiago Silva, André Martinelli e Cauã Elias. E ainda entraram o Alexander e o John Kennedy. Todos da base do Fluminense, contando o Thiago Silva lá atrás, mas é da base. Queria saber de você, que você comentasse a impressão que você tinha antes de chegar ao Fluminense sobre essa base de Xerém, a importância dela de antes e agora trabalhando no Fluminense. O quão importante ela é, o quanto já era quando você não estava e agora que você está. Obrigado. Bom, primeiro eu queria dizer, para lembrar
confiança, porque às vezes muita coisa vai se perdendo no tempo. Sempre fui um técnico que aproveitei jogadores das categorias de base por onde passei. É só olhar para trás. Começou lá no Grêmio, com o Anderson, com o Lucas Leiva, com outros jogadores, vários jogadores. Depois passamos no Cruzeiro, fizemos a mesma coisa, lançamos o Maurício, que hoje está aí como um jogador indiscutível. Lançamos Fabrício Bruno, que hoje é um zagueiro que se disputa no mundo inteiro, né? Fomos buscar jogadores jovens, como Diogo Barbosa, fomos buscar para jovem ainda no Goiás. Então, assim, a trajetória dos técnicos, ela vai falando por si só, né? Acho que não existe nenhuma chance no futebol brasileiro, a não ser os que têm dinheiro sobrando para fazer compra como querem, se você não utilizar jogadores formados nas equipes, nos clubes. Primeiro, porque a razão maior do trabalho de base é exatamente esse. Primeiro, formar jogadores para... Eu tenho uma tese que eu acho que se podemos jogar um pouquinho de número para cá, um pouquinho de número para lá, que na base de uma equipe, 60%, talvez 50%, podemos discutir um pouquinho, são jogadores tecnicamente todos muito parecidos. Eles estão nos outros clubes e estão no nosso. Esses jogadores todos, você trabalha para formar a base dos seus clubes, né? Por que você faz isso? Para que o investimento que você tenha que dispor todo ano para contratar uma equipe, formar uma equipe, não seja tão grande, porque você não tem. E esses jogadores são muito qualificados, porque eles disputam todas as competições nacionais, as competições estaduais, as competições internacionais, e chegam muito bem preparados nos clubes, nos times principais. O que precisa para que eles se sustentem aí? Você precisa dar estabilidade a eles, e a estabilidade você dá com alguns jogadores de alto nível para que você pode buscar no mercado. Se você não precisa trazer esses primeiros 50%, você gasta todo o seu dinheiro nos outros 30%, 40%. Então aumenta muito a sua chance de poder competir com os outros em termos financeiros. O Fluminense tradicionalmente sempre fez isso, né? Então faz parte da essência do clube estar os jogadores da base, o clube sempre foi vencedor dessa maneira, então isso é muito marcante, isso estabelece uma confiança com o torcedor. Porque em muitos lugares, às vezes, você lança jovens jogadores e na hora que eles oscilam, o torcedor cobra como cobra dos outros. E aí o jogador não consegue passar esse momento tão difícil. E aí não serve, você vai contratar. O Fluminense e o Santos são os dois exemplos mais significativos daqueles que estabeleceram entre o torcedor e essa prática uma confiança grande. O torcedor confia em Xerém. Ele fala, eu ouço, eu leio, né? Pode confiar nos meninos de Xerém, que eles vão ajudar a resolver e tirar o Fluminense dessa situação. E nós estamos aqui para aproveitar tudo que o clube oferece e juntar eles com os jogadores que temos aí que vieram de fora. Eu acho que não existe, foi o que eu disse a eles no momento, até falei isso um pouco depois que o Cauã deu aquela entrevista que podia confiar em Xerém. Eu tirei uma parede que tinha e disse para ele que não tinha Xerém, não tinha outro Fluminense, todos somos Fluminense, né? Eu acho que isso é importante, a gente não criar divisão disso ou daquilo, porque aí vamos daqui a pouco criar um problema que não temos que ter, muito pelo contrário, temos que unir as nossas forças, estar bem forte e que os nossos adversários todos sejam os outros.